CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Bem, hoje a gente está aí, nesse intervalo de um Corpus Christi com o feriado, e justamente um período que muitas pessoas também estão voltando aí a olhar os aplicativos, aqueles que podem trazer, inclusive, até outros tipos de conhecimento, como aqueles que trazem áudios. E áudio a gente sabe, tão melhor de absorver conteúdo em várias ocasiões, e muitos deles são gratuitos, Gilberto. Exatamente, Fábio. A ideia é a gente conversar um pouco hoje sobre alguns aplicativos de audiobooks. Os audiobooks são livros, na verdade, que são ditados. Então, alguém narrou o livro, gravou um áudio com o conteúdo do livro, e aí você não precisa, basicamente, estar lendo o livro. Você pode estar ouvindo o livro. É uma forma que está cada vez mais popular de você se atender, ou você pelo menos ficar ligado no que está acontecendo de livros novos, de publicações novas, ou seja, bem comum. Então você está lá no carro, você está no ônibus, você está em casa muitas vezes, só com fone de ouvido, e o aplicativo, e ouvindo aquele livro, ou seja, que foi narrado por alguém, nessa situação. Eu separei aqui algumas dicas de alguns aplicativos bem interessantes e gratuitos que a gente pode utilizar para isso. Então vou começar pelo LibriVox. É um aplicativo para Android e iOS, gratuito. Tem vários livros de domínio público gratuitos, como clássicos de literatura, O aplicativo LibriVox não é brasileiro, mas é possível selecionar um idioma português para ter acesso a essas obras que estão lá, Bom, se você está, inclusive, estudando para um outro idioma, é muito legal que você pode ouvir um livro, ditado por alguém, um livro num idioma, por exemplo, inglês, ou francês, ou espanhol. Isso aí vai até melhorar seu entendimento daquele idioma que você está estudando. Então é uma boa sugestão. Então esse primeiro aplicativo é o chamado LibriVox, Outro aplicativo que tem uma objetiva também, talvez até um pouco diferente, chama-se 12min. Seria 12 minutos, A proposta desse aplicativo, que também é gratuito, é que você... ele tem um resumo dos livros. Então aí, nesse caso, 12min, que também tem versão para Android e iOS, não é exatamente você ter o livro completo, mas ele tem um bom resumo, do livro. Então, para aqueles que querem ter uma ideia geral do que o livro fala, ou a ideia do que o livro está citando, é uma boa sugestão, Ou seja, chama-se 12min Android, e tem para Android e para iOS, e ele faz essa ideia de ter um resumo das histórias em formatos de audiobooks, Muito legal. Tem vários resumos gratuitos e alguns que são pagos, Legal. Para você, esse aplicativo 12min, você faz o cadastro com a conta do Google, ou com o seu e-mail, se você não tem conta no Google para isso. E aí você pode escolher algumas áreas de interesse que ele vai te sugerir, algumas obras para isso. Bom, legal. Outro aplicativo também legal é chamado de Audiolivros, Ele também pode ser acessado por sua conta do Facebook ou por um e-mail válido, Então você pode também configurar vários gêneros que você gosta. Então tem mais de 28 opções lá, entre administração, clássicos de ficção científica, história e muitos outros, Ele tem alguns audiobooks gratuitos, Para você ter acesso a todas as obras, tem um plano, que você paga por mês um valor, de R$28 para você ter acesso a todos os livros também nessa situação. O U-Book, é um outro tipo de aplicativo que ele, além de ter audiobooks, ele tem também alguns documentários, também é bem interessante. Então você também faz o cadastro, você tem os gêneros que você quer acompanhar, e você escolhe lá, ele vai te sugerir algumas coisas, E ele também tem uma seção de documentários também, que ele vai narrar algumas coisas, alguns conhecimentos que você tem fora da parte especificamente de livros para isso, nessa questão. E por último, a gente tem o audiolivros da Saraiva, Livraria Saraiva, que é um aplicativo completamente pago, não tem nenhum livro gratuito, mas é uma versão interessante que você tem acesso a, basicamente, o acervo que a Saraiva oferece, de audiobooks também, então é interessante. Então falamos aqui de alguns, só relembrando, o audiolivros da Saraiva, falamos sobre o U-Book, o Toca-Livros, audiolivros do Toca-Livros, falamos sobre 12min e falamos sobre LibriVox. Todos eles têm versão para Android e iOS, então tanto faz você ter uma ou outra plataforma no seu celular, você vai poder usufruir desses aplicativos aí.
Ótimo, muito bom, Gilberto. Inclusive, né, para as pessoas que procuram justamente, dependendo, claro, né, da função que desempenham, né, e não tinham pelo menos o tempo hábil de ler uma publicação inteira, esse do resumo, né, dos livros ou com seus principais pontos acabam dando uma noção. É claro que tem que ler a obra inteira para você absorver o máximo de conteúdo que existe ali, mas já é uma dica ótima essa. Exatamente, esse 12.000 cresceu bastante nos últimos anos agora, né? Porque eles exatamente têm um acervo bem grande de obras que eles leem, fazem um resumo e gravam, né, um pequeno resumo do livro. O que é bem interessante, quem está com pressa, quem quer ter uma ideia, né, da obra, pode ouvir, depois se gostou, e pode pegar a obra completa, né, e ouvir a obra completa daquele livro. Bem legal, bem interessante. Já tem aqui ouvinte conosco, 992994297 é o nosso número para também a sua mensagem chegar aqui. O Adriano, ele falou, essa questão de você ouvir, né, em outra língua te traz justamente uma proximidade com a assimilação de como aquela palavra é dita, né, na língua, e isso traz para você um melhor conteúdo também para quem está, independente da fase, aprendendo uma outra língua mesmo. Que bom, hein? É legal. É bom, Adriana, obrigado aí pela participação. E realmente, na verdade, eles até escolhem na hora de gravar esses livros uma pessoa que seja nativa no idioma. Então você tem a pronúncia, né, o mais perfeita possível, e você pode, inclusive, aprender, praticar e ouvir, né, várias vezes a pronúncia de várias palavras. Isso vai agregar, né, para quem está estudando algum idioma, né, diferente do português. Muito legal. O Breno, ele está falando aqui com a gente também. Obrigado, Breno, pela mensagem. Que Alexa, ela lê os livros do Kindle, um app gratuito. É verdade, bem Amazon lembrado. Alexa. Né? Exatamente, bem lembrado. O Alexa, que é uma ferramenta, uma assistente, né? Pessoal, né? Alexa, é uma assistente pessoal. Ela tem, se você cadastrar sua conta do Kindle no Alexa, ele vai poder ter acesso às suas obras que você tem no seu Kindle, né, na conta do Kindle, e ele lê para você, bem lembrado. É verdade isso. Muito bom. Também temos aqui outro ouvinte falando conosco. Ele já mudou um pouquinho aqui o foco, Gilberto. Tem a pergunta dele sobre um aplicativo para ver as câmeras públicas da rua. Ele fala que tem um monte lá, mas é tudo muito ruim. Ele fala sobre trabalhar numa loja. Queria saber se tem alguma dica dessas câmeras públicas, né, que estariam veiculando essas imagens de um sinal aberto, pelo menos. Não deixou o nome aqui, não, pra gente? Existem alguns aplicativos, na verdade, alguns sites que fazem uma varredura na internet, né, e descobrem, você pode fazer uma pesquisa e descobrem e te indicam quais são as câmeras web que estão abertas para a internet. Inclusive, já falou sobre isso, acho que na semana passada, aqui na CBN, no CBN Tecnologia, falando exatamente sobre o risco que essas câmeras instaladas e mal configuradas oferecem para as famílias, porque muitas famílias têm câmeras de videoconferência, vigilância ou de monitores de bebê que estão instalados na rede interna, mas essas câmeras são vistas pela internet por um erro de configuração. E aí, essas ferramentas, elas varrem a internet, encontram essas câmeras e deixam essas informações abertas. Aí eu consigo, teoricamente, um atacante ter acesso a essas informações de imagem, e com isso eu consigo ter, inclusive, saber a rotina da casa das famílias, né? Isso seria um risco, né? Uma vulnerabilidade, caso o atacante queira ter algum tipo de planejamento, algum tipo de assalto, coisa parecida, ou até mesmo extorsão por ter coletado algumas imagens íntimas da família, do casal, né? Então, ou seja, é um problema realmente. Ótimo, bem lembrado também sobre a gente já ter abordado isso, inclusive, né, quando a gente aborda um tema, Gilberto, ele fica disponível, né, no nosso podcast, inclusive do CBN Tecnologia, onde todos podem acessar na melhor plataforma possível. E podcast é o quê? É áudio, né? Onde a pessoa pode acompanhar muito bem. Exatamente. Todos os meus comentários aqui do CBN Tecnologia podem ser acessados através das plataformas de podcast mais conhecidas. Então, da Apple, Google, Spotify, Deezer, Overcast, Rádio Public, Pocket Cast, todas essas plataformas tem lá. É só procurar por CBN Tecnologia que você vai achar os podcasts. Aí fica a critério de cada um, entra lá, faz a pesquisa e pode ouvir esse, né, que a gente está fazendo agora, e todos os anteriores aí também. É muito legal. Muito bom.
Tem aqui também a Adriana Nascimento, ela respondeu lá a nossa enquete no Instagram, né, falando que usa o bom e velho WhatsApp, né, sobre aplicativos de uso de rotina. Mas aí também chegou aqui do Francisco falando, talvez eu passe a ouvir agora, mas eu uso muito o ditado do WhatsApp, então também fazendo o link aí com a Adriana, que usa bastante. O ditado para, então, falar, mas aí virar a escrita, né? Exatamente, é uma função do WhatsApp que você aciona, você fala e ele converte a voz num texto, né? Fica mais... Algumas pessoas não podem ou não conseguem ouvir um áudio naquele momento, então o ideal é que você realmente escreva para ela. E se você quiser não escrever, exatamente só digitar, o WhatsApp vai fazer essa conversão para você. Muito bom. Você encontrou essa semana destaques para os nossos ouvintes também? Primeira notícia que me chamou a atenção foi que nem bem a Falcon 9 esfriou os motores, né? O CEO e fundador da empresa, o Elon Musk, enviou um e-mail para todos os seus colaboradores falando que o foco agora, né, é a Starship, uma outra nave que, na verdade, agora o objetivo dessa nave é levar pessoas para turismos espaciais e até, quem sabe, fazer a chegada, né, a colonização de Marte. Então, ou seja, agora, uma vez que a Falcon 9 e aquela cápsula Dragon conseguiram, com sucesso, fazer o lançamento, o atracamento lá na ISS, agora o foco da SpaceX é a Starship, essa espaçonave de grande capacidade para levar pessoas no turismo espacial, missões à Lua e até colonizar Marte. Então vamos ver como é que isso vai se desenrolar. Né? Vindo do Elon Musk, nada é impossível, viu? Nada é impossível, com certeza. E outra notícia que me chamou a atenção é que um estudo de uma instituição americana, né, ela apontou como é que seria, né, ou seja, qual seria a redução de acidentes se todo mundo estivesse usando carro autônomo. Então, é bem interessante, porque isso era uma das ideias, né, ou seja, que foram faladas, que o carro autônomo, quando todo mundo estivesse usando carro autônomo, o número de veículos, de acidentes de veículos, ia diminuir bastante. Na verdade, a estimativa que eles fizeram é que a redução seria de apenas, né, é bastante o número, mas é de 34%, não seria nem um número de mais de 50%. Por quê? Eles contabilizaram os casos de veículos que se envolverem em acidentes e verificaram qual era o motivo do acidente. E verificaram se tivesse um carro autônomo, né, se aquela situação não teria acontecido. E eles chegaram à conclusão que apenas em 34% dos casos é que realmente o carro autônomo teria evitado o acidente. Nos outros todos, o acidente continuaria acontecendo, né? Então, ou seja, uma questão interessante, né? Ou seja, dá um balizamento aí de o impacto que o carro autônomo pode ter na questão dos acidentes, especificamente, para isso. Ótimo, muito bom. A gente vai ter que acompanhar muito mais ainda questões do carro autônomo. Exatamente. Sem errar. Gilberto, obrigado então pela conversa ao vivo aqui. Nossa sexta-feira com você sempre produtiva e também respondendo aos nossos ouvintes que com certeza terão um fim de semana aí para aproveitar as nossas dicas dos aplicativos de audiobooks. Muito obrigado. Legal. Obrigado, Fábio. Obrigado aos ouvintes.